vídeo eu vou te contar 10 verdades sobre a maratona, sobre o treinamento, sobre aquilo que você precisa cuidar se você estiver pensando em fazer uma maratona ou se você está no processo de treinamento para uma maratona. Mesmo que você não tenha ideia de fazer uma maratona agora, essas dicas vão ser úteis também para você aplicar nas outras distâncias também. Então serve muito bem para os 21 km, serve também para os 5 e para os 10 km, mas esse vídeo é focado na maratona. E essa reflexão, a vontade de gravar esse vídeo, surgiu por dois pontos. O primeiro ponto é que a gente está há 12 semanas da Maratona de Porto Alegre, onde eu vou preparar alguns alunos para correr a maratona. Alguns vão estar fazendo a maratona já pela segunda, terceira vez e outros vão estar fazendo pela primeira vez a maratona em Porto Alegre. E o outro ponto é que depois da maratona de Porto Alegre, se eu não me engano, 3 semanas, depois tem a maratona do Rio, onde vou estar preparando mais atletas para correrem também a maratona do Rio. Então esse é o primeiro momento, tenho alunos que vão estar fazendo essas provas e esse vídeo vai ser muito útil para vocês que estão assistindo, né? Vou encaminhar para eles. E o segundo ponto também foi, após ler este livro, o Marathon, do Hal Higdon, veio também essas reflexões, algumas coisas ele reforçou aqui nesse livro que eu já sabia, mas como ele deixou enumerado aqui, né, fica muito mais fácil para que eu consiga te passar esse conteúdo. Então, veio desses dois pontos a reflexão. Então, vamos lá para as 10 verdades sobre a maratona. Primeiro ponto, corridas progressivamente mais longas garantem o sucesso na maratona. O que eu quero dizer com isso? Que você não vai começar do nada, você corre aí seus 15 quilômetros e aí você vai passar a correr 30 no outro final de semana. Isso aí a chance é certeza que vai dar errado. Então, a progressão na sua distância deve ser constante e gradual. Não adianta nada você num final de semana correr 20 km e aí no outro querer correr 30. Esse processo precisa ser construído pouco a pouco. Então, de repente, se você corre um pouco mais devagar, a gente precisa de mais tempo de preparação, onde é que você vai progressivamente acostumando seu corpo a correr 18, 20 km. 20 km você tem que estar tranquilo para correr esses 20 km, tá? Porque isso vai ser quase que o volume mínimo dos teus longões do final de semana. Então 20 km vai se repetir de uma maneira recorrente. Então tu precisa ser capaz de correr esses 20 km de uma maneira tranquila para que a gente possa ir subindo esse teu volume na hora da maratona. Então pensa sempre que a gente tem que ir progressivamente aumentando essa distância. Por quê? Porque a gente cansa o corpo para que ele fique mais forte do que era antes. Então esse é o princípio. Se tu forçar demais, muito antes, tu não vai estar condicionando teu corpo, só vai estar sobrecarregando ele e causando estresse. Então, essa progressão nas corridas longas é o que vai fazer você correr bem uma maratona. Para isso, você precisa construir lastro de treino. E aí está o primeiro erro que muitas pessoas cometem, que elas querem ir muito rápido para a maratona. Então, não adianta você com 6 meses ir para a maratona porque você não conseguiu construir lastro de treino, ou seja, tempo que você está exposto à corrida e você não vai conseguir progredir tão bem nos seus longões. Provavelmente você vai ficar muito cansado depois dos longões e isso não é a ideia principal. Então, é preciso ter essa progressão mais lenta na hora dos longões. Segundo ponto que você precisa saber. Dias de descanso mantém você saudável. Olha só, recuperação é tão importante quanto o treino. O que eu quero dizer? No processo de treinamento para maratona, muitas vezes a gente exige bastante do corpo. Pensa, num final de semana você está passando aí 3-4 horas muitas vezes correndo no seu longo, além de mais os 3, 4, 5 treinos que você faz durante a semana. Então todo esse acúmulo de cansaço, que normalmente um dos pontos que acontecem quando a pessoa deixa de treinar para os 21 e passa a treinar para os 42 é aumentar um dia da semana de treino. E se não aumentar um dia da semana de treino, 1 ou 2 dias, né? Dependendo de quantos treinos essa pessoa fazia antes, vai aumentar o volume de treino que essa pessoa fazia. Então, se durante a semana, muitas vezes ela fazia um treino de 40, 45 minutos, no processo da maratona ela vai fazer um treino de 1 hora. Bem tranquilo de fazer um treino de 1 hora, 1 hora e 20, no meio da semana, que muitas vezes era o longão dela antes. E aí no final de semana ela vai ter um treino de 2 horas. Então, para o corpo poder se adaptar a todo esse estresse, precisa ter um descanso adequado. E esse descanso adequado é o sono, que o sono é uma variável muito importante. Eu ainda vou produzir um conteúdo aqui para esse canal só falando sobre o sono. Se você quer que eu fale sobre isso também, deixa aqui nos comentários. Você precisa estar com o sono muito bem regulado e também a própria recuperação depois dos treinos. Então, é descansar, muitas vezes programar uma massagem para ajudar a descansar, ter dias offs de todas as atividades, dias que tu não vai correr, tu não
vai fazer musculação e, muito importante, no ciclo da maratona tu vai estar colocando muito estresse no teu corpo. E se no dia que era para te descansar, tu decide fazer outra atividade, que isso é muito comum, porque a gente corredor, a gente é um pouco mais ativo, né? A gente é hiperativo muitas vezes. No dia que era para te descansar, tu colocou um paddle para fazer, ou tu foi pedalar de bike, porque tu precisa se movimentar. Tu não vai estar descansando o teu corpo e esse dia a mais que você fez pode prejudicar o teu desempenho lá na frente. Então é muito importante que você dê os dias de descanso adequado e recupere seu corpo de cada um dos treinos, principalmente dos treinos longos. E aqui a gente tem mais um ponto importante que eu vou destacar aqui, ó, que é esse aqui, ó, a baixa no sistema imunológico. Sim, o exercício ele melhora o sistema imunológico no longo prazo, só que no curto prazo ele piora o sistema. Pensa, ó, lembra que aqui eu falei, ó, a gente precisa cansar o corpo para que ele fique mais forte do que era antes. Isso a mesma coisa acontece com o sistema imunológico. Quando tu faz um treino longo, o que acontece? Teu sistema imunológico piora, porque tu causou um estresse muito grande. E isso acontece também no dia da maratona, nas semanas anteriores e nas semanas posteriores da maratona. Porque tu causou esse estresse e aí tu fica muito mais suscetível a pegar uma gripe, pegar um resfriado, a ter alguma virose, alguma coisa que de repente você não teria isso normalmente, mas no processo de treinamento da maratona, como o seu sistema imunológico está mais baixo, você tem. Então, esse cuidado com o descanso também envolve o cuidado com as roupas que você está usando, não passar tanto tempo molhado, estar sempre bem agasalhado, estar comendo alimentos saudáveis, a gente vai falar sobre esse tópico depois, mas só para que você entenda que envolve tudo isso o processo de descanso. E se você pretende correr a maratona, isso precisa estar encaixado. Terceiro ponto, um passo para trás para dar 2 passos para frente, tá certo? A gente precisa ajustar seus dias e semanas com mais intensidades com dias e semanas mais leves, assim como o próprio volume. Então, muitas vezes a gente faz uma progressão com alunos que estão correndo a maratona pela primeira vez. Eu costumo fazer uma semana com o volume um pouquinho maior e uma semana com volume mais baixo. Por quê? Eu dou esse passo para frente, ou seja, eu aumento essa capacidade que o corpo desse meu aluno ele tem de suportar. Então, opa, joguei lá em cima, o que eu faço depois? Eu reduzo esse volume, não para o mesmo que estava antes, um pouquinho abaixo, né? Não chega a voltar exatamente para o que ele tinha feito na semana anterior. E aí, para ele poder descansar e assimilar a carga do treinamento. Na outra semana, eu aumento de novo. Para corredores mais experientes, isso muitas vezes pode acontecer a cada 2 ou 3 semanas. Então, 3 semanas é o máximo que eu vi já fazerem, normalmente os atletas. Então, faz 1, 2, 3 semanas mais pesadas por uma semana leve. Para corredores que estão iniciando na maratona, vão fazer sua segunda ou terceira maratona, que não tem um lastro tão grande de treino, fazer 1 ou 2 semanas por uma leve já é muito bom. E esse aqui é o ponto principal, né? A gente dá esse passo para trás e muitas vezes o aluno pensa assim, nossa, mas o Nestor tá tirando meu volume, o Nestor não confia em mim, ele não tá acreditando. Não, mas é justamente para a gente regredir, para deixar o corpo da pessoa recuperar e aí depois a gente aumenta. Então é esse o objetivo de dar esse passo para trás. Quarto ponto, o descanso psicológico é tão importante quanto o descanso físico. Aqui saiu um quando, na verdade, mas é quanto. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que a gente faz com o nosso corpo é o cérebro que comanda. O cérebro que manda informação para eu mexer os meus músculos e eu avançar. Né? Eu fazer o treino, eu resistir aquele desconforto, aquele cansaço ou correr longas distâncias. Então, se você precisa descansar o corpo, você precisa também descansar a cabeça. Se você ficar forçando sempre seu corpo a correr distâncias cada vez maiores, você fazer tiros cada vez mais intensos, você de repente está com muitos problemas do trabalho, você está com outros problemas fora e está colocando mais o estresse da maratona, o seu psicológico vai estar muito abalado. E por o seu psicológico estar muito abalado, você não vai conseguir render nos treinos, porque muitas vezes você até está dormindo bem, está se alimentando bem, só que a cabeça não descansa. De repente, se você é muito ansioso, se você tem problemas com depressão ou problemas psicológicos, é preciso procurar ajuda de um psicólogo, de uma pessoa adequada, para que você consiga tratar isso e não tenha essa pressão psicológica em cima de você, porque senão você não vai render nos treinos. E é muito comum disso acontecer. Então, descansar psicologicamente, resetar a cabeça, ter práticas que te ajudem com isso, seja uma meditação, seja ter um momento sozinho consigo mesmo, seja você usar remédios se seu caso for mais grave, é necessário. Beleza? Então não negligencie o descanso psicológico, porque senão tu vai estar super bem com o teu corpo,
os longões vão estar no teu corpo, tu vai estar criando mais resistência, mais velocidade, mas aí chega na hora que você precisa performar, você não vai conseguir, porque o seu psicológico está muito abalado, você está muito tenso, você está muito estressado. Então, não negligencie isso. Quinto ponto, aprender a ler o ritmo e o esforço são essenciais para um bom corredor. O que é aprender a ler? Você precisa saber ter uma ideia de qual o ritmo que você está correndo sem olhar para o relógio. Você precisa aprender a entender quanto que é correr 80% da tua capacidade máxima. E eu sei que muitos de vocês, e esse é um problema, e muitos dos meus alunos também, têm esse problema que se confiam demais no relógio GPS, ou confiam demais naquilo que eu falei para eles. E eu tô aqui como treinador falando que você sim deve confiar no seu treinador, mas você precisa aprender a ler o seu desempenho. Se eu te passei um cronograma de prova para fazer, e muitas vezes eu passo para os meus alunos quando eles vão correr distâncias mais longas, eles têm esse cronograma. Mas não significa que esse cronograma precisa ser seguido à risca todo o tempo da prova. Por quê? Porque se o aluno está sentindo que ele está bem, ele tem que saber, porque eu não vou estar correndo lá com ele no dia. E aí pode ser que ele está se sentindo muito bem e ele consiga acelerar um pouco mais. E eu sempre dou essa dica, né? Ó, começa lento. A primeira metade tem que passar confortável. Se depois que passou da metade tu estiver se sentindo bem, aí acelera. Mas, o que muitas vezes acontece? O aluno, eu planejei o ritmo porque ele estava treinando super bem para aquela prova e ele estava no ritmo bom. Chegou no momento da prova, ele não se sente bem, psicologicamente. Ou ele sentiu, deu os primeiros passos, às vezes não acordou num dia bom e fica difícil. E ele está correndo 5 km e está num ritmo difícil. E o que ele faz? Não, mas o Nestor disse que eu tinha que correr nesse ritmo. Ele acelera para tentar manter um ritmo que ele sabe que não vai conseguir manter. Porque o nítido, o corpo dele está dando essas condições, está expressando aquilo ali. Então você precisa aprender a fazer isso, é fundamental. Essa talvez seja a grande dica que todos os corredores precisam aprender, é a ler o seu corpo, a ler o seu ritmo, a ler como é que está a sua frequência cardíaca, saber mais ou menos que pace está correndo, como é que é uma boa sensação de estar correndo rápido naquele pace, como é que é uma sensação de estar correndo cansado naquele pace, e isso você faz através dos seus treinos, prestando atenção no seu corpo, deixando um pouquinho o GPS de lado e se guiando muito mais por aquilo que você está sentindo. Então essa é uma habilidade fundamental. Antes de eu partir para a sexta, para a sétima e para a oitava, que são um pouquinho mais curtas que essas anteriores, eu te convido a olhar a descrição desse vídeo. Por quê? Porque na descrição desse vídeo tem vídeos relacionados a esse aqui, né, que você pode continuar aprendendo sobre corrida comigo. Tem link para minha assessoria de corrida. Então, o primeiro link da descrição é o da minha assessoria de corrida, onde tu vai poder ver como funciona o meu serviço e, se for o seu desejo, você me contratar para ser o seu treinador, onde é que eu vou estar passando o feedback sobre seus treinos, vou estar orientando os treinos que você vai fazer, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo. Além disso, tem também link para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, é um PDF aí com diversas informações para que você leia e aplique na sua corrida, e também o link para minha newsletter, que é onde eu envio cartas semanais direto para o seu e-mail, também sobre dicas de corrida. Dito isso, feito meu jabá, vamos para a sexta dica, que é: a consistência é a única regra que você precisa seguir no treino da maratona. Tem treino que vai sair ruim? Tem treino que vai sair ruim. Tem treino que vai sair muito bom? Tem treino que vai sair muito bom. A maioria dos seus treinos vão ser na média, naquilo que foi programado. Só que você precisa manter a consistência nesses treinos. Tem pesquisas, agora não vou lembrar o nome da pesquisa, mas que ela avaliou mais de 3 mil corredores pelo Strava, e aí viu que os corredores que ficaram uma semana sem treinar tinham um desempenho de 4% pior, ou seja, pioraram seus desempenhos em 4%. Olha só, então tu ficar uma semana sem treinar vai piorar o teu desempenho na maratona, ainda mais na maratona, que é uma prova que depende muito do teu volume de treino, desse lastro de treino que eu já expliquei. Então, a única coisa que você precisa ser é consistente. Beleza, Nestor, fui treinar, o treino saiu ruim. Beleza, tu foi e treinou, tu exercitou teu corpo. E aí tu continua fazendo isso dia após dia, seguindo todo o cronograma de treinos e seguindo também todos os cronogramas de descanso que estão programados. E é importante que você siga. É claro que a gente nem sempre consegue seguir exatamente naqueles dias que estão planejados, mas se você conseguir seguir nos dias, melhor, porque aí já fica mais fácil esse dia de descanso, o que foi intenso, o que não foi. Mas a consistência é a regra que você precisa ter na cabeça se você for correr uma maratona. Sendo consistente, a chance de você se dar muito bem já é altíssima. Sétima dica:
Boa alimentação faz bons corredores. E aqui, a boa alimentação ela serve para tudo na vida. Na verdade, tu deveria ter uma boa alimentação se tu corre 5, se tu corre 10, se tu corre 21, se tu corre 42, ou só se tu vive mesmo, se tu nem corre, tá? É difícil tu tá vendo esse vídeo e não correr, né? Mas tu, até pra tua saúde da vida geral, você precisa se alimentar bem. Só que na maratona isso fica ainda mais exacerbado. Você tem que ser capaz, não, né? Você precisa comer bons alimentos, ter boas fontes de carboidrato, ter boas fontes de proteína, ter boas fontes de gordura. Você precisa dos macro, né? Que esses aqui são os macronutrientes, e também os micronutrientes, vitaminas, minerais, para que você consiga performar bem. Porque pensa que a alimentação é o combustível do seu corpo. Se você tem um bom combustível, você consegue fazer com que seu carro performe melhor. Se você não tem um bom combustível, se você tem uma dieta de um adolescente ou de uma criança comendo só produtos industrializados, né, só descascando, abrindo pacotes de bala, de chocolate, de doces, você não vai conseguir performar também, porque esse combustível de qualidade ele não é tão bom. A gente vê isso na própria gasolina dos carros, né, que é... Se tu bota uma gasolina com uma alta porcentagem, né, de coisas que não são gasolina, por exemplo, do etanol, e o carro não é adequado para isso, vai ter problema ali nos componentes do motor e tudo mais. Então, isso é algo necessário para que você faça também. Você precisa se alimentar com bons alimentos, e na maratona isso é ainda mais necessário, porque sua carga de treino vai ser maior, seu volume de treino vai ser maior, seu estresse vai ser maior e você precisa de mais recuperação. E lembra que eu falei que o descanso ele é essencial? A alimentação também, porque é através da alimentação que você vai repor as calorias que você gastou e repor os sais e nutrientes que você perdeu durante a corrida, que você perde isso durante a corrida, mas se você repor da maneira adequada, você vai estar melhorando. Então, boa alimentação faz bons corredores. Próximo ponto. Pratique tudo relacionado à maratona. Isso aqui é uma frase muito legal que tem depois. Você tem que dançar com quem te trouxe. Isso aí é para quem vai antigamente nos bailes de formatura, né? Onde você convidava uma pessoa para levar ela ao baile. Então, se tu é convidado ou você convida uma pessoa para ir ao baile, neste baile você tem que dançar com esta pessoa. Não faz sentido tu convidar essa pessoa, tu vai no baile com ela e aí tu pega e começa a dançar com outra. Não faz sentido. Então, o que é praticar tudo relacionado à maratona? Praticar seus hábitos de descanso, praticar seus hábitos de alimentação, praticar seus hábitos de aquecimento, praticar seus próprios hábitos durante o treino e também o pós-treino. Então, tudo que você vai fazer no dia da prova, você precisa ter praticado e ter dançado com isso antes. Se tu vai comer massa um dia antes da tua prova, tu tem que ter comido massa um dia antes do teu longão, para te ver como que é comer massa antes, se a quantidade de massa que tu comeu é adequada, se essa massa ela não bate diferente no teu estômago, tu tem que fazer isso com o carbogel que tu vai usar, tu tem que fazer isso com o tênis que tu vai usar, com a roupa que tu vai usar, com a meia, com a peça íntima, com a bermuda de compressão, com o short, com a camiseta. Testa um aquecimento. De repente um dia tá mais frio, você precisa aquecer mais. E aí você não testou esse aquecimento, aí chega na hora da prova, tu faz um aquecimento muito superior àquilo que é para fazer e tu começa cansado. Ou de repente você não aquece antes da prova, mas nos treinos você sempre aquecia. E aí você chega e os primeiros quilômetros são muito ruins. E de repente você quer bater seu RP e você não sabe, você não vai conseguir porque aqueceu muito pouco. Então, pratique tudo aquilo que você vai fazer no dia da prova. Desde a coisa mais simples, como a meia que você usa, até as coisas mais complexas, que são você aprender a ler o ritmo que você está correndo. Então, pratica tudo. Tudo tem que praticar. Essa é uma regra muito essencial. Ponto 9. O polimento, ele é fundamental. O que é polimento? Vai ficar um vídeo aqui relacionado na descrição, onde é que eu explico o que é o polimento, mas basicamente o polimento para a maratona acontece 3 semanas antes. E é onde a gente retira as cargas da maratona, ou seja, a gente diminui o volume, mantendo a intensidade, mas o volume começa a cair muito, para que você chegue no dia da prova bem. Porque o que acontece muitas vezes das pessoas que vão fazer maratona, que eles se inscreve só na maratona e faz os treinos do jeito que dá. Eles fazem os treinos mais longos na semana anterior da maratona ou 2 semanas antes. E aí o que acontece? O corpo ele demora para se recuperar desses estresses muito longos. E aí tu deu uma pancada, fez 36 km no domingo anterior à maratona. Tu vai chegar na maratona cansado. E aí, na hora que você precisava fazer a prova, você não vai conseguir. Por quê? Já vai estar cansado.
Ou na semana da prova tu quer compensar treinos perdidos nas semanas anteriores. Não, eu não consegui fazer aquele treino lá, mas aí agora eu preciso fazer. Ou seja, tu causou mais estresse e mais cansaço pro teu corpo ao invés de tu chegar bem na prova e fazer. Assim, ó, os treinos das semanas finais, eles não melhoram o teu desempenho, tá? Eles não melhoram. A última semana de treino, as 2 últimas, ele não melhora o teu desempenho. Mas tu pode piorar muito o teu desempenho dependendo daquilo que tu faz. Então, por isso que esse polimento ele é fundamental. E se você não sabe fazer isso, mais uma vez, e você quer fazer uma maratona, clica no primeiro link da descrição para que você venha treinar comigo, tá certo? Que eu vou fazer todo esse processo de polimento com você não precisa se preocupar com nada, só em fazer os treinos. Então, precisa estar com o polimento muito bem ajustado. E o 10º ponto, que ele também é muito importante, é que sem motivação você não vai resistir ao ciclo da maratona. Já teve um vídeo também que eu fiz, ele vai estar aqui na descrição, que é, o que é a motivação? É o motivo para você agir. Então, é o motivo que faz você fazer todas as coisas que você faz. Né? Por que você faz as coisas que você faz? Porque você tem um motivo para isso. Essa é a sua motivação. Só que essa motivação, ela precisa ser de você. Você precisa querer uma maratona, você precisa querer correr a maratona. Não adianta eu, como treinador, falar para o meu aluno, olha, tu tem que correr uma maratona, hein? Vamos correr uma maratona daqui 3 meses, 4 meses, vamos correr essa maratona. Se eu tô colocando essa pressão nele, e ele não é algo que ele quer fazer, só vai dar ruim. Porque ele vai ir treinar e ele não vai estar com vontade de treinar. Os treinos para eles vão ser um sacrifício, porque passar 2, 3 horas correndo, se tu não quer aquilo, é extremamente difícil. A pessoa, o aluno, ele vai ver aquilo como uma punição. Ou você mesmo vai estar vendo aquilo como uma punição. De repente você quis correr uma maratona porque você viu o seu influenciador, a sua blogueira favorita, que ela vai correr a maratona também. Então você decidiu, não, preciso correr a maratona. Só que tu tá fazendo por causa dela. E talvez você nem quisesse tanto assim correr uma maratona. E aí, a chance de você se lesionar, porque lembra que eu falei aqui, ó, que o descanso psicológico é tão importante quanto o descanso físico? Se tu não quer correr uma maratona, teu psicológico vai estar sempre, sempre, sempre cansado, porque cada treino vai ser um martírio para você fazer, já que você não quer a maratona. Então, você precisa ter um motivo claro do porquê você está fazendo a maratona, e essa vontade tem que ser genuína, tem que ser de você, porque assim tu vai passar pelo ciclo da maratona, que ele não é fácil, tá? De uma maneira muito mais tranquila. Beleza? Então essas foram as 10 dicas para você que pretende correr uma maratona, tem desejo de correr uma maratona no futuro ou está se preparando para correr uma maratona. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fica aqui na sequência com o próximo vídeo para que você assista e continue melhorando a sua corrida. Valeu!